Olá, povo de Deus, segundo domingo do tempo da quaresma, 25 de fevereiro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 22, de 1 a 2, 9a, 10 a 13, 15 a 18. Romanos 8, 31b a 34, Marcos 9, 2 a 10. A saga de Abraão e Sara faz parte das histórias dos patriarcas da Bíblia e é, sem dúvidas, uma das mais populares. Abraão recebe uma promessa de Deus de que terá terra e descendência imensa. Porém, Sara, sua esposa, é estéril. Abraão tem um primeiro filho com a escrava de sua mulher, Agar, ao qual dá o nome de Ismael. Depois será pai de Isaque, filho de Sara, conhecido como o filho da promessa. Nosso texto de hoje revela a fé de Abraão inabalável. O menino já está crescido quando Abraão recebeu uma ordem de Deus para que seu filho Isaque seja oferecido em holocausto. Podemos nos assustar com tal ordem do Senhor, mas fazia parte de diversas culturas antigas o sacrifício de crianças às diversas divindades. No caso de Abraão, o dramático é que ele estava pondo em risco a promessa da grande descendência, pois Isaque era o único filho que nascera de sua legítima esposa. Ainda confiando na promessa de Deus, Abraão obedece à ordem do Senhor, sobe a montanha para fazer o holocausto de Isaque. Tal atitude de Abraão agradou a Deus, que providenciou um cordeiro para que Abraão fizesse o holocausto do animal em lugar de seu filho Isaque. De geração em geração foi contada essa história, destacando Abraão como o grande patriarca, que testemunhou sua fé em Deus de maneira absoluta. Abraão viveu em torno do ano 1850 a.C. O texto de Gênesis, que atualizou a história, é da época do cativeiro da Babilônia, em torno do ano 550 a.C., isto é, 1.300 anos depois dos fatos. Nós hoje estamos a quase 4.000 anos depois da época em que Abraão viveu e a 2.500 anos depois do cativeiro da Babilônia. Apesar da distância no tempo, continuamos nos emocionando com tal história e admirando a imensa fé de Abraão. Os sacerdotes e profetas do cativeiro conseguiram transmitir essa fé tão grande na providência divina. Para nós ainda hoje fica a grande pergunta: nossa fé é suficiente para sacrificarmos aquilo que ocupa o centro de nossa vida? Romanos 8, 31b a 34. Nosso texto de hoje nos coloca diante da razão de nossa fé, de nossa confiança em Deus. Abraão, que acreditou mesmo sem ter bases evidentes para isso, é superado hoje pelo amor de Deus Pai, que sacrificou seu Filho Jesus Cristo por amor de nós. E isso credenciou o apóstolo Paulo a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós todos, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? O capítulo 8 de Romanos é um hino de esperança absoluta em Deus por meio do sacrifício de entrega sem reservas de Jesus Cristo por todos nós. Aqui está a razão de nossa esperança. Marcos 9, 2, 10. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles.
Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Quando nos deparamos com a narrativa da transfiguração, temos uma tentação de ficar imaginando a cena completa, com a montanha, seus personagens, com tudo que é descrito ali. Seria importante começarmos a entender que montanha é metáfora de encontro com a divindade, pois assim as antigas tradições, até mesmo antes do povo hebreu, a entendiam. Também é sempre bom colocarmos nossa perícope de hoje na sequência de Marcos. Depois de Pedro ter confessado sua fé, explicitando a identidade messiânica de Jesus, Jesus ordenou que guardassem silêncio e começou a dizer-lhes que o Filho do Homem iria sofrer, ser perseguido, assassinado e ressuscitaria no 3º dia. Também há um anúncio meio enigmático de que alguns que o ouviam naquele momento não iriam morrer até que viesse o reino de Deus. Tudo isso precede a narrativa da transfiguração. Podemos imaginar o coração apertado dos discípulos diante desta fala de Jesus. A transfiguração, como visão antecipada de Jesus glorificado, serve de conforto e alento na caminhada deles. A cena de hoje não é para toda a multidão e nem mesmo para todos os discípulos. Os 3 discípulos escolhidos por Jesus para presenciar sua transfiguração são os mesmos que estão presentes na ressurreição da filha de Jairo e que estarão com Jesus na agonia de Getsemane. Portanto, esse grupo que presencia a transfiguração presencia também a desfiguração em Getsemane. O monte da transfiguração é deduzido como sendo Tabor, que significa próximo da luz. O verbo em grego para expressar a transfiguração é metamorfoté, ou seja, metamorfose. E como o verbo está no passivo, significa que Jesus foi transfigurado. A ação ativa é do Pai. Graças à ação do Pai, Jesus reflete uma luz divina branca como nenhuma lavadeira da terra poderia alvejar. Jesus em glória tem ainda a presença de 2 personagens muito importantes, que sintetizam a história do povo de Israel, Elias e Moisés. Elias e Moisés são 2 testemunhas exigidas na tradição de Israel para todo importante evento. Elias, que resume em si todos os profetas, vê em Jesus aquele de quem todos haviam profetizado. Moisés, que havia pedido para ver a glória de Deus na montanha, finalmente é escutado. Na sequência entra em cena Pedro, que se adianta sem saber bem o que dizer, e sugere que sejam criadas condições para permanecer para sempre no monte. Sua proposta não tem continuidade, pois uma nuvem desce do céu e os envolve.
De dentro desta nuvem uma voz se ouve: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. O tema de escutar a voz de Deus é conhecido no povo de Israel por Shema Israel, que se trata do convite para que Israel escute a Deus e se converta. Aqui é para que se escute a Jesus. A experiência da nuvem também é significativa e conhecida como Shekinah, nuvem da presença de Deus, que no Êxodo é sinal da sua glória. Já temos a manifestação da voz de Deus confirmando Jesus como seu filho amado na ocasião do batismo no Jordão, e o final abrupto com os discípulos não vendo mais nada a não ser Jesus com eles é como que um choque de realidade para que agora contemplem e escutem Jesus. A transfiguração, a maneira de Jesus antecipar sua glória para que os discípulos possam suportar a dor do momento da paixão. É como se tivéssemos capacidade de preparar bem nossos amigos para suportar o sofrimento que se avizinha. A transfiguração os prepara para a paixão, mas também é um convite para que se transfigurem no dia a dia da missão. Jesus é um homem da montanha, mas também dos vales, dos becos, de todas as periferias dos pobres da história. Por isso, ele nem respondeu a Pedro que queria ficar na montanha e os fez descer para o chão da história, o chão da vida. Um beijo no seu coração.